Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudo do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se também presentes, sintam-se abraçados. Como é de nosso hábito, primeiramente, fechemos os nossos olhos e vamos pacificar o nosso pensamento. Pacificar o nosso coração, relaxando o corpo, buscando aquilo que é o nosso anseio maior, a paz, a alegria, a tranquilidade na consciência. O Espiritismo veio nos mostrar o caminho que devemos percorrer para alcançarmos esses tesouros da alma. E este templo é dedicado justamente às lições que a doutrina nos passa. Essas lições que nos mostram quem realmente nós somos e qual deve ser o nosso comportamento para melhorarmos como indivíduos, progredirmos e alcançarmos no futuro a tão sonhada perfeição espiritual. Que nessa noite, Jesus possa iluminar o nosso pensamento. Que o Mestre de Nazaré abençoe o nosso coração. E que as lições aqui explanadas possam fazer analogia com a nossa vida, com aquilo que passamos, com as dificuldades que enfrentamos, com as lutas que sustentamos, para que nos saiamos cada vez melhor, para que saiamos mais fortes, mais resignados, mais felizes. Que o Mestre de Nazaré, modelo e guia da humanidade, abençoe-nos o esforço maior. Que assim seja. Pessoal, na semana anterior nós falamos um pouquinho a respeito da primeira iniciação de Allan Kardec na doutrina espírita. Nós vimos a questão das mesas girantes, passamos por cima um pouquinho disso daí. Falamos como que ele construiu em rápidas pinceladas a doutrina dos espíritos. E de agora em diante, durante algumas sextas-feiras, nós vamos nos adentrar nesse período da codificação, já que os itens restantes aqui do livro Obras Póstumas falam justamente daqueles anos que se seguiram à publicação do Livro dos Espíritos até o desenlace de Allan Kardec em 1869. Então aqui nós vamos adotar aquele mesmo procedimento de não ficar lendo linha por linha, mas pegar o sentido das lições e buscar nas lições que aqui estão, uma certa relação com a nossa vida. Porque essa é a importância de tudo isso aqui. Quando a gente fala da missão de Allan Kardec, nós podemos relacionar com a nossa missão individual. Porque ele teve uma missão gigantesca. E nós temos as nossas missões também, individuais, particulares. Vendo como foi a postura dele, podemos relacionar com a nossa postura frente às nossas missões, frente aos desafios que enfrentamos aí na nossa vida. E todos nós enfrentamos desafios. Todos nós enfrentamos dificuldades, provas e expiações. Coisas que são comuns ao planeta que nós atualmente estamos estagiando. Bom, de início, vamos falar sobre o guia espiritual de Allan Kardec. Quem que era o mentor espiritual de Allan Kardec? Ele começa aqui dizendo, uma reunião que foi feita na casa do Sr. Baudin. Nós vimos que quase todo o Livro dos Espíritos, quase todo ele foi elaborado nessas reuniões que aconteciam na casa do Sr. Baudin, sendo que as duas médiuns principais eram as duas filhas dele. Vimos na semana passada que essa reunião era coordenada por um espírito chamado Zéfiro,
que Allan Kardec considerava como sendo um espírito bom, mas não muito elevado, e que auxiliou muito Allan Kardec nesse início da sua trajetória. Kardec era um hábil perguntador. Então ele começa perguntando assim para Zéfiro: no mundo dos espíritos, haverá algum que seja para mim um bom gênio? O que significa bom gênio? Gênio aqui no sentido de espírito. Quando ele fala aqui, existe no mundo dos espíritos alguém que seja para mim um bom gênio? O que ele está perguntando? Tem no mundo dos espíritos alguém que seja um protetor espiritual para mim, um guia? Ele mesmo confessa aqui um pouco mais adiante que naquela época, 1855, 11 de dezembro de 1855, ele não estava com muitos conhecimentos acerca da realidade espiritual. Ele não sabia direito como que as coisas funcionavam do lado de lá. Tanto que o Livro dos Espíritos só veio a lume em 1857, quase 2 anos depois dessa pergunta. O que Zéfiro responde? Tem sim. Existe um espírito aí que te guia. Será o espírito de algum parente, de algum amigo? Kardec pergunta. Nem uma coisa, nem outra. Quem que foi ele na Terra? Um homem justo, de muita sabedoria. Que devo fazer para lhe granjear a benevolência? Todo o bem possível. Olha só que lição para nós. Aqui está se falando do mentor espiritual de Allan Kardec, né? E a sintonia maior para ser feita, para que ele, Kardec, pudesse granjear toda a benevolência desse espírito, seria ele, Allan Kardec, fazer todo o bem possível. Como todos nós temos o nosso mentor espiritual e o nosso protetor espiritual, o que nós devemos fazer para melhorar a sintonia nossa para com ele? Aqui está a resposta, que serviu para Kardec e serve para nós também. Fazer todo o bem possível. O bem possível de ser feito. Ah, mas será que eu tenho condições de fazer esse bem? Quando a gente fala todo o bem possível, muitos pensam um bem para a humanidade. Um bem de ordem geral para as sociedades. E, em verdade, esse bem que ele está falando aqui abarca, inclusive, as menores boas ações da vida. E todos nós somos colocados frente a situações que exigem de nós fazer todo esse bem possível. O tempo todo, em qualquer lugar, debaixo de qualquer circunstância, estamos sendo testados e fazendo todo o bem possível, a sintonia com o nosso amigo espiritual, com aquele que avalizou a nossa reencarnação. Essa sintonia se faz cada vez mais fina, sintonia mais patente, a fim de que nós possamos aurir todos os benefícios desse convívio. Kardec continua perguntando: por que sinais eu poderei reconhecer a sua intervenção? Vê a resposta: pela satisfação que experimentarás. Teria algum meio de invocar esse espírito? Qual que é esse meio? Zéfiro responde: ter fé viva e chamá-lo com instância. Outra lição para nós. Como que a gente vai estabelecer essa sintonia com o nosso mentor espiritual? Quando a gente precisar de algum conselho, de alguma consolação, qualquer coisa nesse sentido. Ter a fé, chamá-lo com instância. Ah, Daniel, mas eu não conheço quem que é o meu mentor espiritual. Eu não sei quem que ele é, se é homem, se é mulher, não sei o nome, se é novo, se é velho. Não interessa. A partir do momento que você sintonizar o seu pensamento nessa pessoa, nesse indivíduo, automaticamente a comunicação pode se estabelecer. Nossa, quer dizer que ele vai conversar comigo? Vai! Só que muito frequentemente essa conversação acontece no terreno mental. Frequentemente os nossos mentores, o nosso mentor espiritual conversa conosco, nos instrui, nos orienta, nos consola através do campo do pensamento. E nós não temos o hábito de sondar aquilo que se passa pela nossa casa mental. E achamos que os pensamentos que passam pela nossa mente são inteirinho nossos. E, na verdade, muitos deles não são. Atrevo-me a dizer até que a maioria não é pensamento nosso. É pensamento que a gente capta de encarnados e desencarnados. Quando você estiver precisando,
de conversar com alguém, busca conversar com o teu mentor espiritual, com o teu anjo da guarda. Porque esse indivíduo, primeiramente, é melhor do que você. Sob o ponto de vista intelecto-moral. Porque se assim não fosse, ele não seria o seu mentor espiritual. Ele seria alguém do seu nível. Poxa, como é que alguém do meu nível vai me orientar? Tem que ser alguém muito melhor do que eu. E fazendo esse tipo de contato, muita coisa boa vai surgir na nossa vida. É que a gente não nutre esse hábito, mesmo nós que somos espíritas, viu? Nos esquecemos constantemente, frequentemente, de buscar esse contato, essa conversa, essa sintonia com o nosso amigo maior. A partir do momento que nós intensificarmos isso, tomarmos isso como hábito na nossa vida, nós vamos perceber como que essas orientações vão ficar mais claras no nosso pensamento. Como que nós vamos ser orientados com maior nitidez. Mas a gente tem que abrir a porta. A gente tem que fazer a nossa parte, a fim de que ele haja em nós. Certinho? Kardec torna a perguntar: vou reconhecer ele depois da minha morte? Quando eu voltar para o mundo dos espíritos? Zéfiro responde: claro, sobre isso você não pode ter dúvida nenhuma. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te se houveres desempenhado bem a tua tarefa. Então receber ele vai receber, não tenha dúvida. Agora te parabenizar já são outros 500. Parabenizar vai acontecer quando você desempenhar bem a sua tarefa. Porque a gente pode voltar para o lado de lá, né? Pleno de êxito ou cheio de fracasso. Mas ele vai receber a gente. Já é uma boa consolação, de uma maneira ou de outra ele vai receber a gente. Né? Esperamos, com as nossas ações, que ele venha nos receber, nos felicitando. Meus parabéns. Aquilo que você tinha que fazer, você fez bem feito. Parabéns. Já pensaram? Porque vai chegar um momento desse, gente. A gente está tão fixado e tão enraizado na matéria que mal nos damos conta da transitoriedade da nossa vida aqui. E que um dia voltaremos para o plano espiritual. A pergunta pergunta básica e cabal: em quais condições eu quero me apresentar no plano espiritual? De que forma? De que jeito? Como um vencedor da vida? Como um fracassado? Como aquele que venceu as dificuldades? Ou como aquele que se afundou mais nelas? Tem que voltar pelo menos melhor de quando chegou aqui. Pelo menos um pouquinho melhor comparado à situação que nós chegamos aqui. Avançar, nem que seja 1 milímetro. Daí a importância de nós sempre termos na cabeça essa ideia de que uma hora vamos voltar para o plano espiritual. E eu repito isso, não é coisa mórbida. Pensar na morte. Nós espíritas não podemos encarar a morte dessa maneira soturna, macabra. A morte nada mais é do que um processo de libertação. É quando os laços que unem o nosso corpo de carne se irão desfazer e ficaremos libertos do corpo físico. Isso é morrer, coisa que nós já fizemos milhares de vezes. E iremos fazer futuramente outras tantas vezes. De que forma eu quero voltar para o mundo espiritual? É a pergunta. O espírito de minha mãe vem me visitar algumas vezes? É a pergunta de Kardec. Olha a resposta de Zéfiro: vem, te protege tanto quanto lhe é possível. Olha, vejo-a frequentemente em sonho. Será que é uma lembrança? Será que é um efeito da minha imaginação? Zéfiro fala: é ela mesma que te aparece. Sabe como que a gente tem a certeza que a gente se encontrou com alguém que é muito querido, que já desencarnou? Zéfiro fala aqui: deves compreendê-lo pela emoção que sentes. Quando é uma simples lembrança, um efeito da imaginação, isso não vem acompanhado de uma emoção profunda. Agora, quando você desperta com aquela sensação viva do indivíduo, quando você desperta com aquela satisfação, com aquela emoção, é porque o encontro realmente aconteceu, do lado de lá. Então Kardec sonhava muito com a mãe. E ele fala o seguinte, isso é perfeitamente exato.
Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu experimentava uma emoção indescritível que um médium não poderia saber. Torna a perguntar a Kardec. Faz algum tempo que nós evocamos S. Ele coloca o nome do espírito aqui abreviado por S. Alguns falam que S aí seria Sócrates. Aqui está só S. E lhe perguntamos se ele poderia ser o gênio protetor de um de nós. S respondeu: mostre-se um de vós digno disso. Estarei com esse. Zéfiro vô-lo dirá. Zéfiro, você acha que eu posso merecer esse favor? Do S ser o meu guia espiritual? Zéfiro falou: se você quiser. E Kardec responde: que me é necessário para isso? Mais uma vez, o Espírito volta. Fazer todo o bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. Pela natureza da minha inteligência, terei aptidão para penetrar, tanto quanto o homem for permitido fazê-lo, as grandes verdades acerca do nosso destino. Sim, tens a aptidão necessária, mas o resultado dependerá da perseverança no trabalho. Não basta o indivíduo ter a aptidão. É necessário que ele se esforce, que ele se dedique, que ele caminhe a fim de poder vencer. Poderei concorrer para a propagação dessas verdades? Olha só como que Kardec naquela época, 1855, estava longe de imaginar qual era a missão dele. Na cabeça dele naquele momento, na humildade, porque as grandes almas são assim, gente. As grandes almas são humildes na sua essência. Ele não se via como um missionário. Ele achava que a missão dele era contribuir como um trabalhador qualquer para a propagação da verdade. Mais para frente ele viu que a tarefa dele era muito, mas muito maior. Aí Zéfiro responde: sem dúvida. Por que meios? Você vai saber mais tarde. Enquanto esperas, você trabalha. E aí, isso foi em 1855, em dezembro. O ano seguinte, março, 25 de março de 1856, Kardec descreve o seguinte: que ele estava na casa dele, trabalhando no escritório, escrevendo algumas anotações, referentes às anotações, essas anotações, ao plano espiritual, aos espíritos. Era de noite. De repente, ele começou a ouvir certas pancadas na parede do aposento onde ele se encontrava. Ele não deu muita bola, continuou a escrever. As pancadas redobraram de intensidade. Ele parou de escrever, levantou, inspecionou a parede de um lado, foi no outro aposento, que era contíguo àquele, inspecionou a parede, nada. Mas aí as pancadas pararam. Quando ele sentava para trabalhar, as pancadas começavam. Ele levantava para investigar, as pancadas desapareciam. Aí a mulher dele chegou, a Amélie Gabrielle Boudet, 10 horas da noite. O que é isso? Que barulho que é esse? Ele falou: não sei, faz mais de uma hora que esse barulho está aqui. E ela falou assim: vamos então investigar. Investigaram, nada. As pancadas continuaram até a meia-noite, quando Kardec encerrou os trabalhos e foi dormir. No dia seguinte, tinha reunião mediúnica, na casa, de novo, do senhor Baudin, médium senhorita Baudin. E aí ele faz a pergunta para o Zéfiro: olha, você viu o que aconteceu ontem na minha casa. Inclusive, Kardec tinha relatado, antes da reunião mediúnica, para os presentes, o que tinha acontecido no dia anterior. Queria saber o que era aquilo. O que aconteceu? Zéfiro responde: era teu espírito familiar. Com que fim ele foi bater daquele modo? Ele queria se comunicar contigo. Quer dizer que as pancadas eram para estabelecer uma comunicação com Kardec. Poderias dizer-me quem é ele? E Zéfiro responde: pode perguntar para ele mesmo, porque ele está aqui. Aí Kardec faz uma notinha. Nessa época, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Dava-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. Quando a gente pega o livro dos espíritos, na parte que fala sobre os anjos da guarda, aliás, é um capítulo lindo do livro dos espíritos,
Ali existem distinções. Kardec, já mais maduro no assunto, começa a mostrar para a gente o que eram espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores. O espírito protetor, que é o chamado guia espiritual, ou mentor espiritual, ou anjo da guarda, é sempre um espírito de condição superior à nossa, aquilo que a gente comentou, sempre. Ele que avalizou a nossa reencarnação. Ele tem a função de um pai para a nossa vida, de uma mãe. Nos guiar no caminho do bem, nos dar boas intuições, boas orientações, nos consolar nas aflições, enfim, ações nesse sentido. Então ele é sempre melhor do que nós. Nos acompanha a vida inteira e frequentemente nós já o conhecíamos antes de reencarnar. E há muitos casos que ele já foi o nosso mentor espiritual em outras vidas. E pode ser que ele venha a desempenhar o mesmo papel em futuras existências. É alguém profundamente ligado a nós. Esse é o mentor espiritual. Da categoria de espíritos assim simpáticos, é o topo. Mas existem os espíritos simpáticos mesmo, que são aqueles que se ligam a nós dependendo das circunstâncias. Que podem ser circunstâncias boas, circunstâncias ruins. Deixa eu fazer uma pergunta. O que a gente está fazendo aqui nesse exato momento? Assistindo a sua palestra. A gente está aqui estudando. Nós estamos estudando. Estamos pensando em coisa boa? Estamos. Buscando, assim, nos envolver com o alto, com a luz, com a paz? Sim. Então, que tipo de categoria de espíritos se ligam a nós? Nos estimulando ao bem, gostando daquilo que a gente está fazendo? Espíritos simpáticos que têm essa mesma sintonia atual, essa mesma vibração. Aí, de repente, acaba a reunião mediúnica e nós saímos para a rua. Aí começamos a falar bobagem, fazer besteira, né? Enfim, aqui a gente toma um banho. Lá a gente sujou de lama novamente. As circunstâncias são outras. Mudou a nossa vibração? Mudou a nossa vibração. Vai mudar a nossa companhia espiritual? Muda. Então, os espíritos simpáticos daquele momento vão ser diferentes dos espíritos simpáticos desse momento. Tá vendo? Então, tudo depende das nossas ações. Eu queria tanto ter só espírito bom do meu lado. Nós temos que nos esforçar para isso. É o que Zéfiro falou para Kardec, na reunião passada, né? Lá de dezembro de 1855. Faze todo o bem possível e aguenta as dificuldades da vida. Quer dizer, aí nós vamos garantir uma boa assistência espiritual. Por isso que se fala num processo obsessivo, que é um processo onde existe um espírito que quer fazer o mal, que naquele processo existem dois doentes, o obsessor e o obsediado. Os dois precisam ser tratados do processo obsessivo, porque existe uma sintonia ali entre eles, uma ligação. Claro que existe uma modalidade de obsessão, que é aquele obsessor que faz o mal pelo prazer de fazer o mal. Mas boa parte das obsessões, elas se estabelecem por conta de coisas negativas do passado feitas. No passado recente, no passado remoto. Né? Quer dizer, as nossas tendências, pensamentos, sentimentos, são energia. A gente estabelece um campo energético ao nosso redor. Os espíritos simpáticos, eles vão aderir-se a esse campo energético por processo de sintonia vibratória. É energia. Energia. Nada mais do que isso. Né? E existem os espíritos familiares, como Kardec fala aqui. O espírito familiar é aquele que se liga a você por um tempo mais ou menos prolongado. Ele quer fazer bem para você. Ele gosta de você. Pode ser que tenha sido um conhecido seu, um familiar seu, algum amigo dessa vida, de outras vidas, mas ele vai se ligar a você. Ele não é tão elevado assim, o espírito familiar, mas ele quer te ajudar de alguma forma, de alguma maneira. Alguns não são bons, alguns gostam de você, mas são maus. Então vamos supor que você mexa com uma pessoa, você calunia aquela pessoa, você bata naquela pessoa. Se essa pessoa tiver espíritos familiares que gostam dela, mas que são maus, aqueles espíritos vão para cima de você. Então você arruma briga
confusão, tanto com o encarnado quanto o desencarnado. Se nós soubéssemos dessa verdade, hein? Se a gente soubesse. Se nós praticássemos esses ensinamentos, seria tudo muito mais fácil. Bom, o guia espiritual de Kardec estava lá. Kardec agradece a presença dele, né? E pergunta: quem é você? O espírito responde: para ti chamar-me-ei a verdade. Então o espírito naquele momento não deu nome. Se intitulou Verdade. Todos os meses, durante 15 minutos, vou estar à tua disposição. E Kardec pergunta: o que você estava querendo fazer ontem batendo na parede lá da minha casa? Ele fala o seguinte: olha, o que eu queria fazer era te dizer sobre o trabalho ao qual te aplicavas. Me desagradava o que você estava escrevendo e quis fazer com que eu abandonasse. Então as batidas era para Kardec abandonar aquilo que ele estava fazendo. Que o que Kardec estava escrevendo estava errado. Ele queria que ele abandonasse aquilo lá. Né? A tua desaprovação se refere ao capítulo que eu estava escrevendo ou ao conjunto da obra? Ao capítulo de ontem. Submete-o ao teu juízo. Se o releres, você vai reconhecer as tuas faltas. E Kardec fala: eu mesmo não estava muito satisfeito com ele. Rasguei, joguei fora, escrevi outro. O Espírito respondeu: tá melhor, melhorou, mas não me satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha, com grave erro depararás. Outra lição aqui. O Espírito Verdade não deu tudo mastigadinho para Kardec. Ele não falou: olha, na linha tal, você escreveu uma coisa errada, você não tem que escrever assim, você tem que escrever assado. Ele não fez isso. Ele simplesmente falou: da 3ª à 30ª tem um erro. Volta lá. O que você escreveu de errado ali? Lição pra gente? Qual que é a lição para nós aqui? Qual que é a lição para nós? A gente tem que se esforçar. A gente tem a nossa parte. O nosso mentor espiritual não vai fazer o trabalho que nos compete fazer. Eles agem no limite do nosso livre-arbítrio. Eles não vão fazer com que... Eles não vão forçar ações nossas. Eles vêm, eles intuem, eles aconselham, ajudam no que podem, mas a liberdade de ação está nas nossas mãos. Essa é uma das grandes diferenças dos bons espíritos para os maus, porque os maus forçam a barra, impõem a sua vontade, querem que você faça o que eles pensam que tem que ser feito. Os bons não, mesmo sendo o nosso mentor espiritual. E o Espírito Verdade fez isso daí. Kardec falou assim: eu rasguei o que eu escrevi ontem, joguei fora. Não importa, isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. O nome Verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu busco? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Terás animado na Terra alguma personalidade conhecida? Kardec não se deu por satisfeito, queria saber quem que era o sujeito, né? É alguém conhecido? Já esteve aqui conosco, entre nós? E aí o Espírito Verdade foi severo. Já te disse que para ti eu sou a verdade. Para ti quer dizer discrição. Nada mais saberá a esse respeito. Então, por enquanto, o negócio ficou por aí. E Kardec fala, né, que à noite voltou para casa e que se deparou com um grave erro justamente na 30ª linha. Não era nem na 3ª. Lá na última, o Espírito quis que ele lesse tudo da 3ª até a 30ª. E aí, ele realmente corrigiu tudo aquilo que estava errado. E na nota que ele escreve aqui, ele fala o seguinte: mais tarde, essa relação mais assídua, de um mês em um mês, deixou de ser em absoluto. Fora, sem dúvida, um aviso que eu tinha de trabalhar por mim mesmo
e para não estar constantemente a recorrer ao seu auxílio diante da menor dificuldade. Outra lição para nós. Vocês já imaginaram se o nosso mentor espiritual se fizesse visível para a gente durante todo o tempo? E se colocasse à nossa disposição o tempo todo, de modo visível, para a gente poder enxergar e conversar com ele? Segundo as nossas tendências preguiçosas, o que a gente ia fazer o tempo todo? Simplesmente fazer as perguntas sobre a conduta da nossa vida. O mentor espiritual, o que você acha que eu devo fazer hoje? Acho que eu devo sair de casa mesmo, ficar? Mesmo com esse frio? O mentor, o que você acha que eu tenho que fazer? Que curso eu devo fazer? Engenharia ou nutrição? Ô mentor, o que você acha daquela pessoa que eu estou me relacionando? Presta? Não presta? Gente, o que a gente seria se não um marionete, né? Uma criancinha que é conduzida pelas mãos? Os nossos mentores espirituais não querem isso de nós, de modo algum. O que eles desejam? O nosso crescimento espiritual. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Sim, exatamente. Uma bengala. E essa bengala aí, ó, que realmente ela não vale a pena para nós. Não vale a pena porque a gente não vai crescer espiritualmente com isso. Nunca que vai. Ô, Daniel. Sim, pode falar. Se a gente fizer uma oração pedindo a intuição deles, se a gente está no caminho certo de alguma coisa ou não, eles acham isso. Sim, assim, essa relação que nós estabelecemos com os nossos mentores espirituais, sempre que a gente tiver alguma dúvida, alguma aflição, de acordo com as grandes ações da nossa vida, com as grandes angústias da nossa existência, podemos ter certeza que o apoio e o auxílio sempre vão estar ali. Sempre um amparo, sempre a lição, sempre a intuição vão surgir na nossa cabeça, mas naquele limite, em que eles mostram para a gente o caminho a ser trilhado. Mas quem tem que trilhar aquele caminho somos nós mesmos. Ok? Sim, pode falar. O operacional dessa dinâmica das reuniões que eu participava. Ele fazia pergunta em voz alta e as médios utilizavam daquela cesta Da cestinha. e fazia... A psicografia, era isso que fazia. Exatamente. Né? Então durava muitas e muitas horas porque ele esperava a resposta para depois fazer a próxima pergunta. Você já imaginou escrever com uma cestinha? Lembra que eu expliquei para vocês como é que era? A cesta, né? Eram vários tipos de cesta. Uma era a cesta peão, em que era uma cestinha pequenininha assim com um buraco no fundo, onde se adaptava um lápis. As duas mocinhas, elas ficavam um de um lado e outro da outra, né? A fim de que houvesse a escrita. Demorava. Existia um outro tipo de cestinha, que era a cesta de bico, em que o lápis, no caso, vamos supor assim, ficava como um mastro de navio, né? Encostando no papel. O médium colocava o dedo na cesta, a cesta escrevia daquela forma. Existia a prancheta, que era uma prancheta que podia ser de madeira, de metal, não interessava o material, com um buraco oblíquo, onde o lápis era adaptado e a ponta ficava no papel. O médium colocava os dedinhos ali e o espírito movimentava. Mas demorava. Né? Quer dizer, uma pergunta para depois a resposta acontecer, para depois ele ler aquilo lá, para depois fazer uma pergunta. Né? Não era à toa que ele participava de tantas reuniões mediúnicas assim. Só um segundinho. Não teve também uma mesa com analfabeto? Sim, sim. Foi antes disso. Né? Aliás, tudo começou bem com as pancadas. Aí você estabeleceu uma pancada para sim e 2 pancadas para não. Mas aí você tinha que elaborar uma pergunta cuja resposta tinha que ser sim ou não. Isso te limitava muito. Aí resolveram estabelecer o seguinte: uma pancada era o A, 2 era o B, 3 era o C, e por aí vai. Imagina o tempo que levava para uma frase. Aí alguém descobriu, né, ou imaginou a ideia de colocar o alfabeto. Né, e colocar algum objeto ali para que o espírito movimentasse, e aí o negócio ficou mais rápido. Então, assim, uma série de tentativas. Os próprios espíritos foram inspirando. Até que chegou aquele momento em que alguém, sei lá quem, pensou: poxa, mas e se eu pegar o lápis, eu mesmo, e escrever? E ele tentou, e deu certo. Aí a cestinha, prancheta, alfabeto, tudo mais foi abandonado. Porque aí o negócio ficou bem mais rápido. Daniel, o que acontece com
nosso mentor espiritual depois do nosso desencarne? Porque cada um de nós tem um mentor espiritual. Né? Exatamente. Ó, podemos ter certeza do seguinte, que o nosso mentor vai nos receber do lado de lá, se a gente tiver cumprido bem a missão, vai nos felicitar, né? E o nosso mentor espiritual não tem por única missão nos proteger e nos orientar. Podemos ter certeza, tem outras inúmeras coisas para fazer. Aliás, quanto mais evoluído é o espírito, mais coisas ele faz. E podemos dizer da seguinte forma, quanto mais evoluído é, mais orientandos ele vai ter. É igual o professor universitário, né, que orienta 3, 4, 10 pessoas ao mesmo tempo. Alunos. O mentor espiritual é mais ou menos isso daí. Então ele continua o processo evolutivo dele, porque ele é melhor do que a gente, mas ele não é perfeito. Emmanuel, por exemplo, o mentor espiritual do Chico. Né? Perfeito Emmanuel era? De jeito nenhum, tanto que está reencarnado aqui. Né? Ele tem que evoluir? Tem. É que a gente não imagina isso, né? Nossa, Emmanuel tem que evoluir? Tem. Claro que tem. Sim. O mentor, ele pode ser mentor de outras pessoas ao mesmo tempo? Exato. Pode orientar várias pessoas ao mesmo tempo. Quanto mais evoluído ele é, maiores são as capacidades dele. Quem que é o mentor espiritual da Terra? Jesus. Para você ver o nível dele. Ele orienta 30 bilhões de pessoas. 30 bilhões. Né? E nos conhece intimamente. Mas se todos nós temos um anjo da guarda, esse anjo da guarda pode ser livre, né? Pode, se ele tiver essa capacidade de ser o anjo da guarda de várias pessoas, ele vai ser. Mas vamos supor que ele tenha a capacidade de orientar e ser um anjo da guarda de uma pessoa só. Ele vai de acordo com as possibilidades dele. Ele vai orientar somente aquela pessoa. Porque o anjo da guarda, a gente pensa que ele é perfeito, como eu te disse, não é. Ele também vai evoluir. E nesse processo de orientação, ele também está crescendo. Ele também está evoluindo. Também está se aprimorando. Pode acontecer de estar encarnado também, ele não sendo protetor, mas sendo menos evoluído, em vez de ele estar desencarnado, auxiliando, mas encarnado. Encarnado, isso pode acontecer, só que é bem mais difícil. Por conta das condições do nosso planeta, em que a matéria exerce uma profunda influência para o espírito encarnado. Né? Pode ser que naqueles momentos em que ele se desprende, ele pode, de alguma forma, talvez recuperando um pouquinho a memória do passado, ver como que anda o seu pupilo, dar-lhe boas intuições. Mas o mais comum para isso, ó Paulo, é se ele tem que reencarnar, ele vai designar uma outra pessoa para poder substituí-lo na tarefa de orientação. E ele também vai ter um anjo da guarda, superior a ele. Porque os anjos da guarda têm que ser superiores, melhores, mais evoluídos. Então, à noite eu vejo sempre uma mensagem de Emmanuel, né? Vida e luz. Então, agora eu penso assim, ele está encarnado, mas que essa mensagem que ele nos deixou, né, que está nos servindo, que reverta para a encarnação dele. Ah, podemos ter certeza. Podemos ter certeza. E pode ter certeza que o Emmanuel reencarnado agora, que deve já contar com seus mais de 20 anos de idade, vai ser um indivíduo com um entendimento profundo das obras de Emmanuel. Vai ser aquela pessoa que vai pegar o Vinha de Luz, o Fonte Viva e todas as obras que ele escreveu através do Chico, provavelmente ele vai folhear e falar assim, mas parece que eu conheço isso aqui. Tão comum para mim isso daqui. Né? Parece que eu vou virar a folha, eu sei o que vai estar do outro lado. E vai ser mais ou menos assim. Ele pode, no desdobramento do sonho, nesse nome, ele se comunicar com alguém? Sim, existe, é muito comum. Aliás, não é necessário ser um espírito do porte de Emmanuel para acontecer isso, não. Com os espíritos mais comuns, isso também acontece, Otânios. O indivíduo está, por exemplo, dormindo, ele sai do corpo, vai para uma reunião mediúnica e se comunica através de um médium. É a chamada comunicação das pessoas vivas. Isso pode acontecer, sim. Né? E ele sabe que ele é a reencarnação de Emmanuel? Olha, aquilo que eu te disse, a influência da matéria é muito grande para o espírito encarnado. Muito grande. Mas dependendo do nível evolutivo do indivíduo, pode ser que ele transcenda esse tipo de coisa, de limitação, e ele se recorde fora do corpo, naqueles momentos em quem ele era. Isso não é impossível de acontecer, não.
Ok? Olha só. Ainda sobre o Espírito Verdade. Um mês depois, 9 de abril de 1856, Kardec pergunta a ele: criticaste outro dia o trabalho que eu havia feito. Tiveste razão. Reli-o e encontrei na 30ª linha um erro, contra o qual protestaste por meio das pancadas. Refiz o meu trabalho. Está satisfeito agora? Resposta: acho melhor, mas aconselho-te que espere um mês para divulgá-lo. Kardec assustou. Por que Kardec assustou? Porque na cabeça dele, ele estava fazendo aquelas perguntas todas para os espíritos, para ele se instruir. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que aquilo que ele estava escrevendo tinha que ser divulgado. Ele fala isso aqui, ó. O que queres dizer falando em divulgá-lo? Não tenho nenhuma intenção em publicá-lo. Se é que um dia haja de publicar. Ele não tinha consciência ainda da missão dele. O Verdade fala: quero dizer, mostrá-lo a terceiros. Busca um pretexto para recusar isso aos que te pedirem. Daqui até lá, melhorarás o trabalho. Kardec torna a perguntar: disseste que será para mim um guia. Me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro dessa área espiritual. Olha a pergunta. Mas poderia dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Quer dizer, Kardec pergunta: ó, Espírito Verdade, eu sei que você está me ajudando, está me protegendo, está me orientando nesses meus trabalhos espirituais, mas e na parte material da minha vida? Porque Kardec trabalhava, gente. Ele tinha um trabalho dele. Ele era professor. Ele tinha que ensinar. Né? Ele tinha que ganhar dinheiro para poder comer. Né? Conta para pagar. Será que o Espírito Verdade ajudaria ele também nas coisas materiais? Olha que resposta, das mais belas. Nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Nossa. Que bonito, né? Até arrepia. Quer dizer que os nossos mentores espirituais também estão envolvidos nas coisas materiais da nossa vida? Como o Espírito Verdade estava também na de Kardec? Sim, gente. Para a gente poder sobreviver aqui. Né? O trabalho é condição inerente, tanto ao nosso crescimento intelectual, né? A expansão das nossas faculdades, mas também a nossa sobrevivência aqui. Quando ele fala ajudar na parte material, não vamos ao extremo de pensar que eu tenho que perguntar para o meu mentor os números da Mega Sena. Ou se existe algum tesouro escondido, oculto, me aguardando. Ou se eu tenho algum tio rico na beira da morte, esperando incluir o meu nome no testamento. Não é isso que ele fala. Ele fala nas condições normais e naturais da nossa vida. Olha que bonito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Kardec coloca uma nota aqui, ó. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, quer dizer, até aquele momento, em 1856, Kardec não sabia quem que era. Mas um dia ele soube. Jamais, de fato, me faltou a sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens. Ó, que nível esse espírito! Ele tinha sob as suas ordens uma pleiade de espíritos. Poetas, literatos, teólogos, filósofos, cientistas, reis, santos da Igreja Católica. Todos sob as ordens do Espírito Verdade. Se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que sempre foram reduzidos em potência. Se as tribulações inerentes à minha missão não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas,
largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Quem, portanto, era esse Espírito Verdade? Senão o próprio Jesus de Nazaré. Ele mesmo. Em mensagem constante no Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, Kardec coloca, lá no capítulo 31, Dissertações Espíritas, uma mensagem belíssima. Venho a vós como outrora os transviados filhos de Israel. Uma mensagem belíssima, assinada embaixo, Jesus. A mesmíssima mensagem Kardec publicou novamente, 3 anos depois, em 1864, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que se chama, bem apropriadamente, o Cristo Consolador. A mesma mensagem, só que ao invés de Jesus, é colocado o quê? Espírito da Verdade. A mesma mensagem, idêntica. Quer dizer, em algum momento entre 1861 e 1864, Kardec descobriu que o Espírito que o guiava, que estava gerenciando a criação do Espiritismo aqui na Terra, era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus de Nazaré. Em mensagem de janeiro de 1864, na Revista Espírita, o espírito de Hahnemann, criador da homeopatia, falando sobre a obsessão, ele solta lá pelas tantas, falando a respeito do Espírito Verdade, que é o dirigente espiritual desse globo. No livro Missionários da Luz, numa preleção do mentor Alexandre, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Que o Espírito Verdade é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Então, esse indivíduo aqui, dono de uma superioridade incontestável de ideias, de ensinamentos, e que estava gerenciando todo o processo de materialização do Espiritismo aqui, era Jesus. Aí você pergunta, poxa, mas por que logo de cara ele não falou isso para Kardec? Né? Já imaginaram como que ia ser difícil para Kardec? Nossa. Ele aceitar isso daí? Ele não se via na condição de missionário. Para ele era o simples divulgador da verdadezinha, só isso, nada mais, né? Imagina ele ser dirigido pelo próprio Jesus. Fora as dificuldades que isso ia suscitar, né? Percebam, em nenhum momento Kardec fala de maneira peremptória que o Espírito Verdade é Jesus. Mas as circunstâncias todas mostram que esse Espírito esteve presente como coordenador da obra. E Kardec como o realizador dessa obra aqui na Terra. Fala. Daniel, acho que talvez não se revelou, porque acho que talvez ele trazeria até mais dificuldades para Kardec na codificação da doutrina do que facilidade. De Nazaré. E codificando, imagina o tanto de conflitos que ele teria com Nossa, muito. Nossa. Exato. Por isso que ele resolveu se colocar como nome de verdade, né? Quando Kardec cutuca, ó, quem que foi você? Você animou alguma personalidade conhecida? Para você, eu sou a verdade. E para você isso significa discrição, porque havia necessidade de discrição para a tarefa vir a lume e ser tocada. Daniel? Sim, pode falar. Se diz ao auxílio esses mentores, tipo Kardec e outros, a gente vê aquela situação com Bezerra de Menezes, naquela vez que ele estava passando muita dificuldade financeira e foi uma pessoa pediu uma aula de matemática. Isso. Fez o pagamento adiantado. E desapareceu. Deixou o dinheiro para Bezerra de Menezes. Bezerra nunca mais viu aquela pessoa na vida. Né? Pagou adiantado. Pagou adiantado. Quem que paga adiantado a aula? Imagina Kardec. Ali avando aí a questão que você falando do Espírito de Verdade, né? Já na época de Kardec, voltando lá na época de Cristo, de Jesus, ele falando do Consolador prometido. Então já... Exatamente. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele fala
se me amais, guardais os meus mandamentos, né? Eu vou rogar ao Pai para enviar um outro Consolador, o Espírito Verdade. Então, que ia restabelecer tudo aquilo que ele havia dito e falar coisas a mais. Quer dizer, a promessa de Jesus, que está lá na Bíblia, lá em João, veio se materializar 19 séculos depois, na figura do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. E realmente foi o que o Espiritismo fez. O que o Espiritismo fez? Se não pegar os ensinamentos de Jesus, que estavam soterrados sob uma montoeira de dogmas, que mais confundiam do que ajudavam, e colocar aqueles ensinamentos puros e simples na sua máxima pujança. O Espiritismo fez isso. Tanto que se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai ver lá dogmas, rituais, sacramentos, sacerdócio. Você não vê nada disso. O que você vê? Lições morais. Porque é o que importa. Na mensagem de Jesus é o que importa. O resto foi excrescência adicionada pelos homens, que mais complicaram do que auxiliaram. Aliás, as lutas religiosas, todas elas, aconteceram justamente por causa das invencionices dos homens. E não pela moral de Jesus. Não é? Justamente por isso. Questionei aqui, os médiuns, vamos dizer, quando passavam, né, a mensagem de Jesus, hoje em dia a gente sabe das percepções, né, que o médium tem. Eles narraram, tem alguma narrativa sobre isso, né, como o médium ficava? Pensei nisso também, devia ser um estado de êxtase, né? O médium ia ficar num estado de êxtase, se bem que talvez, pode ser que a mensagem, ela tivesse que ser abafada por outros intermediários. Não é verdade? Porque olha só o pensamento de Jesus. É como se fosse uma usina hidrelétrica. E olha só a capacidade do médium, é como se fosse um liquidificador. Imagina você ligar um liquidificador com toda a potência gerada numa usina hidrelétrica. Ele vira pó, né? Então, talvez o médium não tivesse ali em condições de assimilar diretamente o pensamento de Jesus. Mas o pensamento dele foi sendo reduzido, abafado com os transformadores e toda essa maquinária toda que reduz o potencial da energia elétrica lá da indústria para chegar nas nossas tomadas 110 e 220. Aquela toda hierarquia, né? Exato. Acho isso, né? É impossível que ele diretamente pudesse ter influenciado? Não, impossível não. Mas eu acredito que o negócio aconteceu dessa forma. Ele tem capacidade, nós é que não temos, né? Exato. Pode ser. Controlar a potência. Quando Jesus veio mesmo à Terra, ele teve que fazer, né? Teve que diminuir bastante. Teve. Um monte de processo. Foi um processo de redução vibratória. Ele teve que, durante muito tempo, ir reduzindo a questão vibratória dele e reconstruindo outros veículos que ele já tinha perdido desde há muito tempo, os corpos que ele já tinha perdido desde há muito tempo, né? Até ter um perispírito mesmo, para poder, sim, reencarnar. Mas isso para ele foi fichinha, para quem criou o planeta todo. Mas é o que Ramatiz fala, imagina você colocar um raio de luz num vaso de barro. Como que aprisiona um raio de luz num vaso de barro? Né? Quer dizer, fala-se da paixão dele, realmente foi uma coisa tenebrosa. Mas o que ele passou nos 33 anos de vida dele encarnado, um anjo, uma potência angélica dentro de um corpo limitado. Se ele não desencarnasse na cruz, ele ia desencarnar pouco tempo depois sob circunstâncias naturais. Porque o corpo não ia aguentar. Não ia aguentar. Né? Eu não sei onde eu vi, que me parece que ele já estava transpirando sangue na época. No Monte das Oliveiras aconteceu isso. Né? Ele teve o suor de sangue, que aliás o abateu muito. Aí depois teve as flagelações que o abateram mais ainda, por isso que ele morreu só depois de 3 horas. Porque era comum o indivíduo crucificado ficar por dias sofrendo atrozmente. Como ele já estava debilitado, foi crucificado ao meio-dia, 3 horas da tarde ele desencarnou. Por que ele, tão bom como ele é, teve que passar por tudo isso?
Olha, é aquela história, ele veio por amor. E ele sabia exatamente o ódio que ele iria suscitar. Os donos do poder, os donos da religião, o que eles iam fazer com ele. Ele tinha plena convicção que ele ia ser supliciado. Por amor. Já imaginou você escolher? Ele podia ter mandado missionários, como ele mandou. Inúmeros outros antes dele. Mas para falar do evangelho em si, ele quis dar o exemplo e o testemunho. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Nada daquilo lá era novidade para ele. Por isso que uma vez ele disse para os seus discípulos, para os discípulos dele, né? Eu, quando for erguido, a todos atrairei a mim. Os discípulos devem ter perguntado, né? Foi erguido? Como assim foi erguido? Erguido de onde? Para onde? Que jeito? O erguido é o erguido na cruz. A todos atrairei a mim. Ele sabia exatamente, né, o mato que ele estava lenhando. Sabia. Agora, um pensamento assim, que eu ouço em algumas pessoas falando, que ele morreu pelos nossos pecados, eu acho realmente Não, porque ele não falou isso. Ele mesmo não falou isso. Isso daí, segundo as suas obras, o Antônio Carlos, é criação de Paulo de Tarso. Morrer por nós, derramar o sangue do Cordeiro para lavar os nossos pecados. É criação de Paulo de Tarso. Porque se você for ver nos 4 evangelhos, não há um momento que fala que Jesus ia fazer por nós o trabalho que nos competia. Se aquele quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Palavras dele. A questão do sangue que lava os nossos pecados é de Paulo de Tarso, que tinha uma formação fortemente rabínica, judaica. E ele pegou isso daí justamente por uma tradição naquele momento em que os judeus ficaram como escravos na Babilônia. Lá na Babilônia aconteceu uma coisa muito interessante, né? Em que, numa determinada época do ano, o sumo sacerdote colocava todos os pecados do povo num bode. E jogava o bode para o deserto, para morrer no deserto. Era o bode expiatório. Né? Quer dizer, era alguém, na verdade, um animal, né, que pegava todos os pecados do povo e o povo ficava limpo dos pecados. Era jogado para o deserto, para poder morrer. Né? Então essa ideia do bode foi mudada para cordeiro. Do Cordeiro de Deus, que limpai os pecados do mundo. Né? Quer dizer, veio essa ideia de Paulo de Tarso, que Jesus teria morrido pelos nossos pecados. Sob um ponto de vista relativo, sim. Porque ele veio nos mostrar o evangelho, né, dizendo, ó, esse é o roteiro. Se você seguir isso daí, você mesmo vai pagar pelos seus pecados e você vai limpar-se deles. Mas eu estou doando a minha vida para isso. Mas não vai fazer por você, né? Não vou fazer por você, mas eu estou te dando o caminho, te mostrando o caminho. Mesmo custando a minha própria existência. Como custou. Até porque Jesus, aquela vida, não era a vida dele, ele sabia disso, era só um momento que ele veio passar aqui. Perfeitamente. Governador espiritual da terra. Queremos o quê? Fala. Jesus mesmo deixou uma frase bastante assim, positiva para os discípulos, dizendo assim, muito que vos digo hoje, não podeis entender, mas chegará tempo em que entendereis tudo e acrescentareis muito mais. Exato. Ele não podia. Hoje, através desses estudos, das leituras, nós estamos passando a entender. Ele não podia, naquela época, Tânios, falar tudo abertamente. Você acha que Jesus não sabia de reencarnação? Sabia. Ele falava nas entrelinhas, mas ele sabia. Mediunidade, vida após a morte, cidades no mundo espiritual, vida em outros planetas. Tudo disso ele sabia, só que ele tinha que modular os ensinamentos dele para o pessoal daquela época. Né? Que já era muito você falar que Deus é amor, já era muito falar que você tem que perdoar. Se hoje é difícil, imagina com a mentalidade que a gente tinha naquela época. A gente tinha naquela época. Hoje nós temos uma condição tal de entender melhor a reencarnação, mediunidade, vida após a morte, vida em outros planetas. Naquela época, não podia. Jesus se limitou a falar, há muitas moradas na casa de meu pai. Nisso ele abarcou o quê? As vidas nos diferentes planos espirituais e as vidas nos inúmeros planetas que balouçam no universo, não é? Então ele falou as coisas essenciais, ele foi explícito. Ama teu próximo como a ti mesmo, perdoa a fim de que sejas perdoado,
encare Deus como sendo pai, né? O que era básico, e ainda é muito básico para nós, e fundamental. Mas os desdobramentos, 19 séculos tiveram que ser transcorridos para que ele mesmo, Jesus, pudesse desenvolver o pensamento dele, através da doutrina espírita. Tudo planejadinho, tudo bonitinho. Semana que vem nós vamos falar da missão de Kardec e dos acontecimentos em que se prevê que até a Primeira Guerra Mundial foi prevista. Acredito eu. Certinho?